noite, sou a professora Luana, sou professora de Geografia. E hoje vamos dar continuidade a falar da nossa geografia agrária, né? O espaço rural. Falamos nas aulas anteriores sobre os produtos transgênicos, falamos sobre o agronegócio, né? O agrotóxico que é tão presente na nossa alimentação. E hoje a gente vai fazer um recorte histórico a chegar à finalidade da nossa aula, que terá continuidade semana que vem, com o próximo vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a estrutura agrária brasileira, né? Sobre as sesmarias desde a nossa época do período colonial, tá? E por que, Luana, nós iremos falar sobre isso? Qual o objetivo, né? É importante vocês saberem que a propriedade de terras, ela é uma questão muito importante do Brasil, tá? Desde o período colonial, tá? Principalmente por conta do papel da agricultura, que foi muito presente e é muito presente ainda na nossa economia, tá? E é por meio da terra que se produziu e acumulou a riqueza do país, tá? E até hoje, né, esse setor primário da agricultura, da agropecuária, ele toma muita parte do nosso PIB, tá? Que é o Produto Interno Bruto, que é essa riqueza do país, tá? E então a gente vai começar aqui desde a nossa época do período colonial, né? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, né? E aí o primeiro mecanismo oficial de distribuição de terras no território brasileiro foi o sistema, tá, de doação de sesmarias, né? Que a gente está vendo aqui, ó, sesmarias, tá certo? E essas terras, elas eram concedidas pela coroa portuguesa, tá? Ou pelo governador-geral daquela época, tá? Visando sempre promover, né, a colonização de terras e implantar um sistema de plantation, tá, gente? Que é um sistema de agricultura baseado na mão de obra escrava, tá? Esse sistema de plantation hoje, ele se chama agricultura de pastoreiro, tá? Que é uma agricultura, né, para atender o mercado externo. Então, naquela época, essa agricultura de plantation era uma agricultura para manter o mercado externo, que era a Europa, tá? Então, essa concessão, né, de terras sempre, né, abrangiam só as pessoas nobres ou ricas, tá, gente? Essas pessoas, muitas das vezes, né, quase sempre, elas tinham relação com a coroa portuguesa, né? E essas pessoas, elas teriam condições econômicas, tá, de desenvolver atividades, né, se desenvolver economicamente nas suas propriedades, tá? Então, essas terras, como a gente pode observar na imagem, né, eram sempre concentradas no litoral, terras essas que já tinham sido exploradas, que já tinham sido produtivas, né, que eram produtivas. Então essas áreas eram concedidas às pessoas ricas e às pessoas pobres, né, ou as nobres, desculpa, pobre não, tá? Então, quando, né, essa pessoa rica ou nobre, ela recebia, né, a sesmaria, ela tinha o dever, tá, de produzir em suas terras, né, e ele tinha a posse da terra, tá, gente? Ele tinha a posse total da terra por toda a sua vida, até a morte, tá? E ele poderia repassar essa terra para os herdeiros, tá? Então ele era dono até depois de morrer, porque ele dava continuidade com os seus filhos, né? A posse dessa terra. Então, se a gente analisar, né, a colônia, ela sempre, né, a colônia nessa época, ela assistia, né, a formação de uma elite, tá? Então, a elite brasileira de hoje, ela vem desde a nossa época da colonização, quando a gente era submisso ao Portugal, né, a Portugal. Então, essa elite, desde a época da colonização até os dias de hoje, tem as mesmas características, tá? São compostas por famílias, né, que concentravam em suas mãos, né, as maiores terras, as terras mais férteis, né, e, consequentemente, concentrava toda a riqueza, né, local. Naquela época, a riqueza, ela vinha do açúcar, tá? Que produziam.
E aí, gente, apesar, né, dessa necessidade da concessão das terras por parte da coroa, né, não era não era a única forma de conseguir posse de terras, tá? Aqui no Brasil, naquela época. Tinha muitas terras que não tinham sido exploradas, tá, gente? Principalmente no interior do país, tá? E só que em contrapartida, né, essas pessoas, elas tinham outras dificuldades, né, que eram indígenas, né, e aí aconteciam diversos confrontos até que ele conseguisse ter a sua terra, tá? Outras coisas também era a mão de obra, né? Quem tinha mão de obra naquela época era escravo, eram pessoas extremamente ricas, né? A riqueza naquela época era vista através da quantidade de escravos que o nobre ou o cara rico tinha, né? Quanto mais escravos, mostrava que você tinha mais dinheiro, né? Significa que suas terras iam ser mais produtivas e gerar mais riqueza, tá? Então, quando, né, outras pessoas, elas começaram a ir para o interior do Brasil, pessoas mais simples, né, começaram a fazer outro tipo de posse de terra, que era, né, de forma informal, que a gente pode chamar de poceiro, né? E o que é poceiro? É uma pessoa que ocupa uma área territorial para obter posse, mas sem ter a sua propriedade, tá? Esses poceiros eram homens que não tinham tanto capital, né, para comprar escravos, mas tinha uma produção pequena voltada para sua subsistência, para se manter, né, para abastecer o mercado interno. Era bem simples, diferente dos grandes proprietários de terra, tá? E então, gente, a riqueza, né, desde o período colonial até hoje, é concentrada em mãos de poucas pessoas, tá? De uma minoria. E aí, galera, no dia 4 de setembro, né, de 1850, foi assinada a Lei de Eusébio de Queiroz, tá? Que proibia o tráfico de escravos no Brasil, tá? E não proibia, não era uma abolição da escravidão, era o tráfico de escravos, né? E então ali já foi o primeiro passo para, vamos dizer, abolir esse sistema escravocrata no território brasileiro, tá? E apesar de ter, né, uma relação de trabalho com as pessoas pretas, né, de um trabalho escravo, que não era da cultura deles receber salário, né, quando começou a afrouxar o sistema escravocrata, né, essas pessoas pretas, elas começaram a viver em regiões de miséria, principalmente quando a escravatura foi abolida e foi obrigado a pagar um salário para essas pessoas. Então, como vocês podem ver aqui na foto, começaram, né, essa elite branca começaram a trazer imigrantes europeus para trabalhar, né, nesses serviços para receber salário, enquanto a população preta era vista como marginalizada, né? E aí foi que surgiu a periferia, né? As favelas, os cortiços, porque essa população que era antes escravizada estava em situação de miséria, tá? E no contexto da lei de terras no Brasil, também no mesmo ano, né, foi regulamentada, né, a apropriação de terras não exploradas. Ou seja, né, era uma oportunidade da população com menos capital, né, de legalizar os documentos de sua terra nos cartórios da capital. Além da dificuldade que hoje, né, ainda a gente tem, mas não era como antigamente, do pessoal do interior vir para a capital, né? Naquela época, essa população mais pobre, ela não tinha recursos e nem capital para pagar as taxas, tá, de ter posse de terra. Então, o Estado, com essa lei de terras, começou a excluir, era uma forma excludente, né, da população mais pobre. Essa população não poderia, né, era muito difícil ela ter acesso a ser proprietário de suas terras, né. Então,
E isso, né, favorecia aquela minoria rica do país, tá? Que se via sempre em condições de adquirir, né, maiores e melhores terras. E isso resultou, gente, num monopólio. O que é o monopólio? É o controle total na mão de poucos, tá? E aí, a lei de terras, né, ela garantiu a essa minoria rica, tá? A abundância, né, a quantidade de trabalhadores livres, né, para substituir futuramente, né, os escravos, tá? Então, além disso, né, as demarcações das terras eram feitas de modo impreciso, né? Os limites da propriedade eram feitos basicamente por elementos naturais, como rio, como morro, como serra, como queda d'água, né? E essa má divisão, ela acabou agravando, né, o intenso processo de apropriação ilegal pelo Estado, né, das terras no país, que a gente até hoje chama de grilagem, né? E aí muitos, né, se apropriaram das facilidades, né, e dos conhecimentos legais que possuíam e começaram a registrar terras que não lhe pertenciam, né, que não fossem ocupadas por esses poceiros, por esses indígenas, tá? Ou que não era propriedade do Estado, né? Então, naquela época, né, a maioria da população pobre, a maioria da população negra era analfabeta, né? Então, os únicos que entendiam os documentos eram os caras, né, mais ricos, que estavam nas melhores escolas, tá? Então, gente, essa lei de terras, né, ela foi para favorecer, sim, né, a minoria rica, a minoria branca e a elite vinda da Europa, né? Aquela maioria preta, aquela maioria marginalizada, aquela maioria indígena, né, ficou à mercê dos conhecimentos, aí vocês botam aspas, né, europeu, né, conhecimentos europeus dos homens brancos, tá certo? Então, na próxima aula a gente prossegue, né, dá continuidade aos assuntos, né, sobre as terras dentro do contexto brasileiro, né, os movimentos sociais, a importância desses movimentos para garantir, né, o básico para a população rural, para a população, né, que vive da agricultura, né, que tira o seu sustento da agricultura, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.